Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Personal Easy. Hoje eu quero mostrar para vocês as novidades da versão 10.0 da planilha Personal Easy. E a principal delas é uma novidade no conceito de relatórios, que é a possibilidade de você fazer uma seleção de um relatório pela exclusão de um item e não necessariamente pela seleção. Eu vou mostrar para vocês com um exemplo utilizando a opção da tabela particular. Então, digamos que no meu EasyDental eu tenho aqui várias tabelas cadastradas e eu desejo um relatório de todas as tabelas, exceto a tabela particular. Normalmente, num sistema de relatórios, você seleciona o item e aí o relatório vai ser baseado naquele item. Na verdade, agora eu quero o contrário. Eu desejo um relatório de todas as outras tabelas, excluindo a tabela particular. Nessa nova versão 10.0, quando você seleciona um item e ele fica em vermelho, significa que você está pedindo a exclusão do item que estiver selecionado à frente. Então, por exemplo, nesse momento, eu vou emitir um relatório de todos os pacientes que não tiverem a tabela particular. Se eu clicar novamente sobre o item, ele entra no modo tradicional, que é o modo seletivo. Então, serão os pacientes apenas da tabela particular. Então, vamos lá. Vou deixar no modo de exclusão. Todos os pacientes, exceto tabela particular. E agora, como é normal no Personal Easy, eu vou fazer a seleção das colunas do relatório. Então, eu desejo o número, o nome do paciente e a tabela da ficha pessoal do paciente. Eu vou executar o relatório. Vejam que o relatório agora gerou todos os cadastros que não possuem tabela particular. Vamos agora fazer do inverso. Vou pedir o mesmo relatório, só que agora eu vou fazer pela seleção da tabela particular e não pelo inverso. Executar. Agora ele fez a seleção apenas dos pacientes com tabela particular. Ok? Esse tipo de função ela possui várias aplicações dentro do programa. Podemos, por exemplo, utilizar isso com a agenda. Então eu desejo todos os agendamentos em que não forem a situação faltou. Então, todos os agendamentos que eu tenho na minha agenda, exceto as faltas. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma seleção. Por exemplo, data da consulta, cirurgião e a situação do agendamento. Então, aqui eu estou indo pelo modo exclusivo. Todos os agendamentos, exceto as faltas. Então, vejam pelo campo situação que eu tenho desmarcações, atendimentos, mas todos aqueles que não faltaram. Tá ok? Então é uma novidade dessa versão que é o modo de exclusão de relatórios. Ele pode ser aplicado em todos os campos, tá? Se você fizer a seleção em todos os campos, eles permitem o modo exclusivo. Como que você identifica que você fez a seleção pelo modo de exclusão e não pelo modo de seleção? Quando o campo fica na cor vermelha. Então, quando ele está em vermelho, significa que nesse momento, se eu pedir um relatório do campo orçamentos aprovados no modo de inverso, serão todos os orçamentos alterados ou não aprovados. Tudo bem? Então, essa é a novidade da versão 10.0 do relatório. Uma outra novidade da versão 10.0 é com relação aos relatórios personalizados. Até a última versão, se eu fizesse uma pesquisa, por exemplo, de procedimentos, utilizando essa nomenclatura, colocando uma palavra entre dois sinais de porcentagem, isso é tradicional no próprio EasyDental quando você quer fazer uma pesquisa de todos os procedimentos que possuem as letras PROF, ok? Só que isso não permitia, até a versão anterior Personal Easy, ele não permitia que esse tipo de informação ficasse salva nos relatórios personalizados. Então, agora é permitido. Então, vamos lá. Vou fazer uma seleção aqui de profilaxia. Vou pedir aqui um período específico do relatório, tá ok? Pegar os relatórios desse ano. E aí, nas opções de relatório, vamos selecionar número, nome do paciente. E aqui no tratamento, o nome do procedimento e a data de finalização. Então, eu vou executar esse relatório. Então, todos os procedimentos de profilaxia realizados no período selecionado. Caso eu queira salvar esse relatório para uso posterior, eu seleciono o item personalizados, procuro o próximo relatório livre e salvo o nome do relatório.
Com essa novidade, os relatórios salvos anteriormente precisarão ser refeitos, tá? Então, para quem já utiliza o Easy Dental nesse formato, para quem já tem relatórios salvos, a dica é a seguinte: vocês precisarão salvar novamente o relatório. Então, eu vou excluir aqui o último relatório gerado para que nós possamos começar do zero. Então, qual seria o procedimento para que você, nessa nova versão, não perca os relatórios que você já salvou? Você entra no menu, seleciona o último relatório que você havia feito, tá ok? Cancela, elimina o relatório. Então esse procedimento será eliminado, aí você apaga o relatório. Mas a última seleção das colunas já foi feita. Aí eu seleciono um outro relatório livre qualquer. Se eu quiser salvar na mesma posição que estava antes, eu clico novamente naquela posição e posso até colocar o mesmo nome. Quando eu faço isso, o antigo relatório será salvo no formato novo. Então, pessoal, é importante que vocês atualizem. Infelizmente não foi possível fazer essa atualização automática dos relatórios que já foram salvos. Mas esse mecanismo que nós fizemos aqui permitirá que vocês salvem, atualizem os relatórios salvos nas versões anteriores. Ok? Eu vou executar mais uma vez, só para a gente citar uma última novidade que, na verdade, já estava disponível na versão 9, mas ainda não havia sido colocado em vídeo, que é a possibilidade de, nos relatórios personalizados, na opção filtro de pacientes, vocês poderem fazer a exportação do relatório em formato PDF ou até mesmo numa outra planilha. Então, se eu desejo que esse relatório se torne um PDF, eu clico no botão PDF e o relatório foi salvo, exportado em formato PDF. Claro que aí é um formato protegido e ele não será um formato que poderá ser alterado. Se eu desejo exportar para uma outra planilha e aí sim fazer o trabalho com essa planilha, fazer um gráfico, fazer outro tipo de análise, aí eu seleciono o botão XLS e ele vai exportar esse relatório em formato XLS, que é o formato Excel. Tá ok, pessoal? Então essas são as novidades. No vídeo vocês já terão na descrição o link para poder fazer o download dessa versão. Então ela já está disponível para download, ok? Obrigado a todos e até o próximo vídeo.